Paz para todos. Vamos meditar numa palavra que está registrado em Gênesis, no capítulo 3 e o versículo 21, que diz assim: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então aqui no texto de Gênesis, capítulo 3 e o versículo 21, aqui Deus ele já está nos revelando a sua infinita graça, ou seja, a graça de Deus ela é eterna. Deus ele não nos revelou a sua graça apenas no Novo Testamento, não. Deus já começa a nos revelar a sua infinita graça no começo da Bíblia Sagrada, em Gênesis. A palavra graça é uma palavra que vem do hebraico, que seria o Antigo Testamento. Nele foi escrito em hebraico, com algumas acessão em aramaico. Então a palavra graça, no hebraico, aparece a palavra ren, que quer dizer ação que parte de um superior na direção de um inferior, que não tem nenhum direito a tratamento clemente. Então isto é graça de Deus. E é exatamente o que nós podemos enxergar aqui em Gênesis. Deus fez o homem e a mulher perfeito. Infelizmente o homem desobedeceu à lei de Deus. E quando o homem desobedeceu à lei de Deus, o homem fugiu da presença de Deus, virou as costas para Deus. E de uma forma voluntária, Deus que foi atrás do homem, ou seja, um superior em direção a um inferior, que não tem nenhum direito. O homem não tinha mais esse direito. E Deus aqui, ele toma um cordeiro e ele sacrifica e tira a pele e faz túnica para o homem e para a mulher. Isto é graça de Deus. E tem essa palavra peles. No original, o hebraico, aparece a palavra or, quer dizer pele de animal, ou couro de animal. Então se indica que realmente foi sacrificado um cordeiro para poder o quê? Cobrir o homem, para vestir o homem, para cobrir os seres humanos, para vestir os seres humanos. Então realmente todos os seres humanos, quando aceita, Deus ele faz isso. Ele cobre, ele veste de uma forma gratuita. E quando a pessoa aceita esta vestimenta de Deus, que é a graça, passa a ter o direito de vida eterna. Veja bem, o texto que está registrado em Êxodo, no capítulo 34 e o versículo 6, que diz assim: Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irás e grande em beneficência e verdade. Então aqui, novamente, a palavra de Deus, ela nos mostra a infinita graça. Ou seja, quando falamos de graça, a Bíblia, palavra de Deus, esta revelação, esta ação, nós vamos encontrar em todas as partes da Bíblia Sagrada. E essa palavra beneficência, no original, no hebraico, aparece a palavra hesed, que quer dizer bondade, piedade, amor, retidão. Então é como eu já disse, graça.
nós vamos ver esta ação de Deus por todos os lugares, por todas as páginas da Bíblia Sagrada. Realmente, o Senhor Deus, Ele é infinito em amor para com cada um de nós. Como diz outro texto sagrado, né, que Deus, Ele é amor. Ou seria, o homem, ele não é amor. O homem, ele pode amar, mas Deus, ele é amor. Isaías, no capítulo 55 e o verso 1 diz assim: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Isto é o quê? Graça de Deus. E a salvação, ela é condicional. Aí alguém pode procurar, mas como assim condicional? Isto é, a pessoa tem que querer, porque aqui tudo é gratuito, não é isso que diz o texto? Mas aqui o texto fala vinde, ou seja, é um convite, vinde, só tem que querer. Em Apocalipse aparece assim, Jesus falando: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, vou entrar em sua casa, vou cear com ele e ele vai cear comigo. Então, a porta da nossa casa é o limite. Daí para frente, Jesus, ele só avança com a nossa permissão. Então, isto é condicional, ou seria, nós precisamos querer. Eu preciso querer esta graça. Você precisa querer esta graça. E não importa a condição do ser humano. O ser humano, ele pode estar condenado pela sociedade. Mas a partir do momento que esta pessoa aceita a graça de Cristo, a graça de Cristo, ela é infinita. Isto é, nos mostrando a infinita misericórdia de Deus. Porque Deus enviou seu único Filho a este mundo para morrer morte de cruz, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seria, o sacrifício de Cristo, ele não tem limite. Ele é suficiente para pagar todo tipo de pecado. E por isso que aqui, aparece, vinde a mim. Apocalipse, Jesus fala, eis que eu estou à porta e bato. Se a pessoa abrir a porta da casa, que é o nosso coração, Jesus vai entrar e vai alimentar conosco. E nós também vamos se alimentar com Ele. E alimentado com o manjar, com o alimento que Cristo tem para cada um de nós, sem dúvida, nós somos suficientes para vencer qualquer obstáculo. Somos capazes de vencer qualquer obstáculo. Como diz o apóstolo Paulo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Em outras palavras, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Mas com Jesus, sem dúvida, nós poderemos todas as coisas. Porque é através de Cristo que Deus revela a sua infinita graça para com cada um de nós. Veja o texto que está registrado no Evangelho de João, no capítulo 1 e o versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E realmente, a pessoa sem pecado, ela está salva. O que é salvação? O que é ser salvo? É estar sem pecado, é ter as transgressões apagada ou perdoada. Então isto é ser salvo. Isto é graça. Por que é graça? Porque o preço, Cristo, ele já pagou por todos nós, ali na cruz do Calvário.
Então, por isso que João, quando ele viu Jesus, ele apontou e falou assim, olha, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, amados, a salvação é mais fácil do que nós podemos imaginar, porque o preço, Cristo, ele já pagou por mim e por ti. Agora basta simplesmente sermos sensíveis, ou aqueles que já são sensíveis, continuar sendo sensível à presença de Cristo. E para aqueles que não foram sensíveis ainda, o momento é agora. Aceitar essa salvação que é de graça. E quando aceitamos, realmente somos sensíveis. E quando somos sensíveis, aí abrimos a porta do nosso coração, isto é, da nossa casa. E Cristo entra e faz morada permanente. E também se alimenta conosco e nós também se alimentamos com Ele. Isto é graça. Então veja bem, quando trata-se de graça, isso não quer dizer que vamos viver uma vida de qualquer maneira, uma vida sem nenhum balizamento, uma vida sem nenhuma lei. Não. Por quê? A lei, os ensinamentos da palavra de Deus, ele nos aponta o pecado, nos aponta o erro. E, enxergando o erro, agora é preciso o quê? Aceitar a graça de Cristo, aceitar a graça de Deus. E quando aceitamos a graça de Deus, de uma forma automática, nós passamos a obedecer a palavra de Deus. Porque quando obedecemos a palavra de Deus, isto é sinônimo que conhecemos a Deus. Não é um exemplo. O que nós temos que fazer para conhecer uma pessoa? É preciso conversar com a pessoa, é preciso se aproximar da pessoa, não é isso? E realmente quando nós conhecemos, se aproximamos, entendemos que é uma pessoa boa, nós sempre queremos estar junto com essa pessoa. E quem sabe, contando fracasso, contando sucesso, porque a pessoa é a nossa amiga ou o nosso amigo. Então isto é importante. Através do conhecimento, nós adquirimos confiança. E assim também é com relação à palavra de Deus. É necessário realmente aceitarmos a graça de Deus. Quando aceitamos a graça, nós temos confiança em Deus, temos confiança em Cristo. E de uma forma voluntária, nós vamos realmente estar obedecendo a palavra do Senhor Jesus. É aquilo que diz o próprio Jesus, né? Se alguém me ama, então guarda as minhas instruções, podemos dizer assim. Então, isto que a palavra ela nos mostra para cada um de nós. E também em 1 Pedro, no capítulo 1, e o versículo 18, o versículo 19, ali o apóstolo Pedro é inspirado pelo Espírito Santo, ele disse desta maneira, olha, vocês não foram comprados nem com ouro e nem com prata, mas foram comprados com o precioso sangue de Cristo. Isto é, resgatando da vossa vã maneira de viver. Então, a única forma de alcançar os seres humanos de uma forma vã de viver é somente Deus enviando o seu único Filho para nos transmitir vida e vida eterna. Somente dessa forma é que os seres humanos pudessem ter direito a esta graça, ou seria, ser coberto por esta graça, que é a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que assim, amados, o Senhor Deus possa continuar abençoando a todos nós. Que todos nós, a cada dia, possamos continuar aceitando esta graça e possamos continuar todos com esperança de vida eterna. Porque o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele não tem limite, isto é suficiente
para apagar qualquer tipo de pecado. Com essa condição, quando a pessoa aceita Cristo, aceita a graça de Cristo, aceita a palavra de Cristo, ou seria, abre a porta para Jesus entrar e fazer morada permanente. Quando isso acontece, realmente o nome da pessoa passa a ser escrito por Deus no livro da vida. E que assim o Senhor Deus possa continuar transmitindo a paz para todos. E até a próxima, se assim Deus nos permitir, e até lá.